Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Olá, olá, criançada! Já está no ar mais um Momento Kids na EBD. Eu sou a professora Mozara. Eu sou a professora Patrícia. E agora nós vamos iniciar a nossa lição, que já estamos na lição de número 12, né, prof? 12, já está quase terminando. Isso aí, olha, estamos no finalzinho desse trimestre, que foi muito abençoado. Sim. E nós vamos iniciar agora com a nossa lição de número 12, que é do Jardim de Infância. Então, criança, pega a sua Bíblia, né, vai deixando no ladinho junto com você, pega a sua lição. E que nós vamos agora, neste momento, orar. Porque esse momento já é abençoado, mas nós vamos orar para que o Senhor venha falar comigo, venha falar com a prof, falar com você, criança que está aí. Fica ligadinho, hein? Vamos orar então, crianças? Aí no lugar que vocês estão, agora feche seus olhos e vamos interceder a Deus para que Ele esteja conosco neste momento abençoado. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que fique conosco neste momento Espírito Kids Santo da EBD, Senhor, que possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra neste momento. Fica conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A nossa lição de hoje, prof, fala sobre os amigos que andaram com Deus. Olha, que legal. E isso porque Quem será que são esses amigos, né? nesse trimestre nós falamos, cada lição do Jardim de Infância, nós falamos sobre um amigo de Deus lá no Antigo Testamento. E hoje é dois. Olha, dois amigos. Se um é bom, Dois é bem melhor, é né? bem melhor. Então nós temos dois amigos que andaram. Eles andaram, isso foi há muito tempo atrás. E você sabe quem é, crianças? Quem será, né? Quem será? São dois amigos aí, homens de Deus, que serviram ao Senhor com temor, com sabedoria e levaram a sua palavra. Então você vai pegar a sua lição ou o texto bíblico, que né, está lá na sua Bíblia, que está em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19 em diante. É uma história, na verdade, bem longa, né? Porque esses dois homens, né? Eles pregaram, profetizaram. Mas hoje nós vamos saborear um pedacinho, né, prof? Bom, prestem bem atenção aí, crianças. Porque Ligadinhos. cada lição, cada escola dominical sempre aprende um pouquinho mais, aprende né? um pouquinho, um pedacinho. E esse pedacinho é bem especial. Amém. Então vamos ver. Você tem amigos, prof? Tenho bastante amigos. Ai, é bom ter amigos. Bom, muito né? bom ter amigos, né? Pra gente sorrir. Sim. Pra gente se alegrar, né? E quando a gente tá triste também, uma palavra amiga, uma palavra de força. Eles ajudam bastante nesses momentos que a gente tá triste. É verdade. Às vezes um recadinho, né? Que mandam pra gente, que enviam uma mensagem, nos deixam bem felizes, nos deixam o nosso dia mais feliz. Então é muito bom ter amigos, né? Muito bom, é muito bom mesmo. E a gente sempre fica, com quem a gente anda, a gente fica parecido, não é? Verdade. A gente começa a imitar, ou diz, ai, né, a prof. Paty, minha amiga. Eu falo assim, Já vou ver com o cabelo parecido com a prof. Mozara. Aí, ai, que lindo. Eu falo assim, ai, que cheiro bom do seu cabelo, qual é o shampoo que você usa? Porque a gente começa a imitar, mas o lado bom, né, de querer, assim, aprender coisas boas, coisas legais, e a gente começa a imitar atitudes boas. Sim. Não é verdade? Eu fui falando e você já descobriu aí no texto? Esse amigo aí é Elias. Um deles é Elias. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, criançada, que havia um homem, né? Um desses amigos que andaram com Deus era o Elias. Elias era um profeta. E esse profeta, o que fazia? Ele falava da palavra do Senhor. Ó, ele falava da palavra do Senhor. Ele anunciava. Mas ele anunciava coisas, né, para dar fé pro povo. Coisas que Deus prometia, coisas boas. Mas também quando o povo errava, ele ia lá e como se puxasse a orelha. E dizia, ó, isso tá errado.
se arrependam. E falava para que eles mudassem de atitude. Então Elias, ao longo, né, dessas profecias que ele enviava ao povo, que vinha de Deus, o que aconteceu com Elias? Ele começou a ficar com medo. Sabia? Começou a ficar com medo. E Deus deu, não se preocupe, né? Colocou, diz que estava protegendo ele e dava coragem para ele, mas havia uma mulher que ele temia muito, crianças. E essa mulher era poderosa, uma rainha, era uma rainha que era desobediente à voz de Deus. Então Elias estava com muito medo dessa mulher chamada Jezabel. Talvez as crianças já conheceram, né, em outra história. E essa mulher, então, ameaçou ele de morte. Por isso que ele tinha medo mesmo. Olha só. Imagina, Meu Deus. ele ficou com tanto medo, que ele se escondeu, ele queria até morrer. Ele se escondeu numa caverna, não queria fazer mais nada. E muito medroso. A gente acontece Mas isso, às né? vezes acontece com Pode a gente também. acontecer. Quando a gente tá com medo, realmente acontece bem assim. A gente quer se esconder, Que quer ficar no nosso quarto, quer ficar quietinho, né? Sem falar com ninguém por causa do medo. Isso mesmo, e foi o que aconteceu com ele. Ele se escondeu numa caverna, não queria ver ninguém e não ia fazer mais nada. Mas aí Deus foi através de uma brisa suave e falou com ele para ele não temer, que ele ficasse de pé novamente, porque o Senhor era com ele e daria coragem para ele, daria para ele um amigo que iria então levar adiante esse ministério poderoso. Deus é maravilhoso, É né? verdade. Deus é perfeito, olha só. Então, olha só. Sabe o que aconteceu, crianças? Veio como uma carruagem de fogo, a Bíblia diz, como uma carruagem de fogo no céu e o levou embora. E Olha ele que foi lindo. para Deus, ele foi para o Que céu, prof. bênção. Isso mesmo. E o ministério dele não acabou, não. Sabe o que O que aconteceu? aconteceu? No lugar dele, Deus também separou um homem chamado Eliseu. Sabe, crianças, o Eliseu, ele já acompanhava, ele já andava, como a gente falou, junto com o Elias. Então, quando ele recebeu esse ministério, foi um presente para ele. Ele recebeu de presente do profeta Elias Olha uma que presente capa. lindo. Essa capa era o sinal, prof, da unção de Deus sobre a vida dele. Que É como se eu bênção, dissesse, né? olha, prof, agora é com você. Você que vai Vai dar usar essa a aula da escola dominical. É assim. Vou receber essa honra de usar a capa, né? Ou nosso exemplo aqui de dar aula no lugar da Prof. Mozara. É uma honra isso. Então era uma Isso honra mesmo. receber essa capa. Isso, ele recebeu essa honra, então, de Deus através dessa unção, desse presente que era a capa de Elias. Então, o Eliseu, ele foi tão obediente que ele deixou, sabe que ele tinha bastante boizinho, bastante, né? Tinha um rebanho bem grande. Ele deixou todo o seu rebanho para outra pessoa cuidar. E ele fez uma festa para se despedir da sua família, dos vizinhos. E disse, agora eu sei que eu tenho um legado, um chamado de Deus, a unção de Deus sobre a minha vida. E eu serei bênção, olha agora só. um imitador do profeta Elias. Olha que bênção, né? tremendo. Que coisa linda, né, crianças? Maravilhoso. Então, como é honroso quando nós imitamos, crianças, as pessoas certas. E isso devemos sempre imitar as pessoas que andam no caminho correto, que fazem as coisas certas. E ali deu certo, hein? Isso mesmo. Então nós devemos nos aproximar. Primeira coisa, né, de tudo, vocês que são crianças, crianças têm que ser obedientes, ó, sede obedientes. Obediência em primeiro lugar, né? Elias era obediente, o Eliseu era obediente e você, criança, precisa. Essa é uma atitude que você tem que tomar, que eu tenho que tomar, para que nós sejamos abençoados por Deus. E olha só o nosso versículo que eu vou deixar para vocês,
que nos diz o seguinte, está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus. Olha que maravilhoso. Que lindo, né? Que lindo ouvir isso, né? Que É a gente é um maravilhoso. filho querido de Deus. Você é um Olha, querido que do Senhor. Então, para você decora esse versículo. Tão importante a gente se firmar na palavra e decorar. Decore, criança. Nem que você comece a ler ele. Mas é eu tão não curtinho sei. também, né? É tão fácil, dá tempo de decorar, de repente, mas eu não sei ler. Mas peça pra mamãe falar pra você. Aí você canta em forma de música, inventa uma melodia. Vocês são filhos queridos de Deus. Você inventa aí a sua melodia. Usa a criatividade aí pra deixar mesmo, e esse versículo gravado. Grave no seu coração. Amém. Para você ser ricamente abençoado. Amém? Amém, crianças. Que coisa Agora linda. é o momento de a gente corrigir a tarefa. Né? Quem tem a sua lição vai poder fazer uma tarefa bem bacana, prof. Que tem um desenho, alguns desenhos aí na sua revista, onde você, vou dar a resposta para vocês. A número 1, vocês vão usar a primeira letra de cada desenho para formar o nome Eliseu, que é o quê? O sucessor do profeta Elias, né? Ele vem depois do profeta Elias. A segunda tarefa, vocês vão ter que enfeitar, tem uma capa aí do Elias, onde vocês vão poder decorar ela, imaginar como era essa capa. Caprichem nessa capa, Isso hein? aí. Façam bem lindo aí. Caprichem nessa capa. Ou então, sabe o que você pode fazer? Se você não tem a sua lição, e você que tem também, influencie as pessoas. Influencie os seus amigos. Não seja influenciado por aquilo que você vê, seja onde for, né? Mas você tem que influenciar. Plante a semente da palavra do Senhor. Olha que bênção. Amém, Isso criançada? Isso mesmo. Então, essa é a nossa lição número 12 para vocês, Jardim de Infância, os amigos que andaram com Deus. É isso aí, fiquem ligadinhos que daqui a pouco tem juniores. Então, juniores, vamos lá iniciar a nossa lição número 12. Quem está com a sua lição aí, por favor, peguem e vamos lá. O título da nossa lição hoje vai falar Uma Casa de Fazer Discípulos. Olhem, esse é o nosso título da lição. Uma Casa de Fazer Discípulos. A casa que se refere nesse título refere-se à igreja. A igreja é onde faz discípulos, prof. É verdade. Isso, a gente vai para a igreja para aprender a palavra de Deus e lá é o lugar onde se faz os discípulos. O nosso Memorizando hoje, ele diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, olhem só, se a gente obedecer os ensinamentos de Deus, seremos de fato os seus discípulos. Discípulos quer dizer aqueles que seguem o mestre, seguem alguém que está ensinando, né? Sim. Por exemplo, o aluno na escola, ele segue seu professor, né? Então, ele é um discípulo do seu professor. Na igreja, nós seguimos os nossos mestres que são os pastores, os presbíteros que estão lá, professores da IBD, né? As líderes lá do departamento infantil. Então, a gente segue eles e aprendemos muito com eles. Aprendemos muito aqui na IBD também. Então, esse é o nosso título da lição. E a marca verdadeira do verdadeiro discípulo é a obediência. Eu acho que a gente já ouviu um pouquinho sobre obediência na lição anterior, né? É um segredo bem importante, né? Isso, muito importante ser obediente para sermos um verdadeiro discípulo. Então, sabia, prof, que a gente é chamado de cristão? Por que será que nós somos chamados de cristão? Tem alguma ideia? Por que será? De Cristo? Vem de Cristo, muito bem, porque somos seguidores de Cristo. Então, se somos seguidores, somos discípulos de Cristo, somos chamados de cristão. Tem outros nomes também que nós somos conhecidos. Evangélicos, protestantes. Tinha um bom tempo atrás que até chamavam de Bíblias. É verdade, os Bíblia. Lá vai os Bíblia. Uhum. Mas muita gente zombam. Aquele é crente, aquele é evangélico. Mas não é motivo de zombaria, crianças. Isso é um motivo de honra, porque quer dizer que nós somos discípulos do nosso Cristo, do nosso mestre. Então, não pensem que é zombaria, mas sim é um ensinamento que nós ganhamos, né? Nós adquirimos esse termo por seguir a Jesus. Que lindo, né? Então, são nomes abençoados que a gente recebe. Certa vez, também a nossa história vai falar sobre Estevão.
Estevão foi um dos 7 discípulos, 7 apóstolos da primeira igreja. Então, Estevão era um homem muito obediente a Deus. Ele falava muito de Cristo, ele falava muito da palavra de Deus e ele queria falar para todo mundo. Ele queria falar de Deus para as pessoas. Sim. Só que muitas pessoas não acreditavam no que ele estava falando e começaram a blasfemar dele, a falar contra ele, falar coisas que não agradavam a Deus. E ele ficou com medo, prof? Ficou. Ele ficou com muito medo disso. Mas, enfim, ele ainda continuava falando e as pessoas amaldiçoando ele, as pessoas blasfemando dele, até que ele foi apedrejado. Nossa. Que pena, né, crianças? Ele teve um fim bem trágico, assim, né? Ele foi apedrejado e ele morreu por isso. Por amor à obra de Deus. Porque ele fazia o que ele mais gostava, era falar de Cristo. E com isso, né, os discípulos, eles também andavam junto com Estevão. Mas com essa tragédia que aconteceu, os discípulos, eles meio que se dispersaram, foram cada um para um canto. Desanimando, não estavam entendendo, né? Não estavam entendendo o porquê. Mas, assim, cada um foi para um canto. Só que aonde eles foram, eles falavam de Deus também. Aonde eles iam, eles falavam sobre o amor de Deus. Eles falavam de Cristo. Então, ali em um canto tinha um discípulo falando, no outro tinha outro falando. Assim devemos ser nós. Aonde a gente vai, a gente deve falar de Cristo também, prof. Sim, se nós estamos lá na escola, nós devemos falar de Cristo. Se nós estamos brincando com nossos amigos, nós devemos falar do amor de Cristo por nós. Então, aonde a gente vai, nós podemos falar. Isso, porque tudo aquilo que transborda a nossa vida, a gente quer compartilhar com os outros, não é? Sim, é isso. Quando aí. A gente está triste que alguma coisa aconteceu, você já quer falar para todo mundo que aconteceu uma coisa ruim. E coisa boa também você quer falar. Então, o amor de Cristo é isso, nos transborda, enche, a nossa vida. Que não dá só pra gente, a gente tem que dividir, né? A gente sente necessidade, criança, de dividir com os outros. Se você tem essa necessidade, tem que falar. Falar do amor de Cristo. Falar. Então, assim, os discípulos, começaram a ficar muito conhecidos. No começo, né, eles ficaram tristes com o acontecimento ali de perder o Estevão, mas como cada um foi para um canto, eles começaram a falar do amor de Cristo e daí lá ficaram conhecidos em um lugar, ficaram conhecidos em outro lugar. As pessoas queriam ouvir o que eles estavam falando, né? Sim. Então, certa vez, Barnabé. Então, os discípulos, eles ficaram muito conhecidos aonde eles estavam, né? No entanto, que Barnabé foi até a cidade de Antioquia para saber o que estava acontecendo lá, né? Que eles estavam falando lá. Ficou curioso para saber e ele ficou muito feliz com o resultado, crianças. Porque lá eles estavam falando do amor de Cristo para as pessoas. Sim. E as pessoas estavam aceitando, né? Aquele amor maravilhoso que Cristo tem por nós. Tanto é que esse amor nos dá esperança que, embora aconteça a morte, chegue para que é algo natural, né, apesar de ser aquele momento que foi triste para eles com o amigo Estevão, mas nós sabemos que a nossa esperança ela é eterna, é a vida eterna. Existe algo depois desse momento, né, que é morar na glória com Deus. Isso mesmo, crianças. Então, Barnabé, ele voltou e buscou Saulo para estar junto dele. E Saulo ficava acompanhando ele. Aonde que Barnabé estava, Saulo estava junto, aprendendo com ele, para ver que jeito que Barnabé falava com as pessoas, que falava do amor de Cristo. Então, ali ele estava aprendendo. Isso que é ser discípulo, é seguir o mestre. E Saulo seguiu a Barnabé. Então, imitador. Isso, um imitador. Então, nós também devemos seguir. Quem a gente deve seguir? Seguir a Cristo. Nós devemos ter boas amizades também, porque se a gente ali no início falou sobre obediência, né? Então, nós devemos ter bons amigos, mas muitas vezes a gente escolhe algumas amizades erradas, prof. E que não é legal e que não agrada a Deus, né? Então, aqui eu trouxe algumas características de uns amigos que nos afastam de Deus. Essas são as características dos amigos que nos afastam de Deus. O egoísta, né? Afasta-nos de Deus. O desobediente também afasta de Deus. Temos muitos amigos desobedientes que não devemos ficar perto desses amigos, não. Se a gente conhece alguém que é desobediente, vamos nos afastar deles, né? Também tem aqueles que falam as palavras torpes. Palavras torpes são aquelas palavras que desagradam a Deus, né? São aquelas palavras que não convêm, palavrões, né? Também. Tem criança que então, tem a boca suja. Não vamos ficar perto desses amigos. E também aqueles que não amam a Deus. Aqueles que não querem saber de Deus, vão ficar bem longe, porque eles nos afastam de Deus. Mas nós temos os amigos que nos aproximam de Deus. Vamos conhecer eles?
Qual são as características deles? Aqueles que amam a Deus, esses são os verdadeiros amigos, é esses que nós devemos estar juntos, aqueles que obedecem, quando obedecem aos seus pais, né, prof? Quando obedecem aos seus professores, quando obedecem aos mais velhos, isso é muito bom, né? Quando falam palavras que edificam, palavras positivas, palavras boas, que ajudam as outras pessoas. Anima. Quando amam o próximo, olha só, quando seguem os ensinamentos de Cristo. Então, Glória esses são a os Deus. amigos que a gente deve seguir. E uma dica que eu dou para vocês é assim, ó. Sempre tenham esse objetivo, né, de seguir essas pessoas que obedecem a Deus, que estão seguindo a Deus, que estão falando do amor de Deus. Então, essa é uma dica bem importante. E temos que ter um bom testemunho. Às vezes, assim, a gente tem que... ali como tem os amigos que nos aproximam de Deus, dar um bom testemunho. Não precisa a gente fazer coisas boas para outra pessoa, ela quer se aparecer porque está fazendo coisas boas. Não. Quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente faz as coisas boas sem querer se aparecer. É tão natural, né? De a gente, assim, dividir o lanche com o colega, né? Quando a gente, assim, dá um lugar, às vezes, para a pessoa sentar, né? Muitas vezes no ônibus, na igreja, para um adulto respeitar os mais velhos. Então, isso tudo são obediências que a gente tem que ter, mas é tão normal que a gente vai fazendo no dia a dia e nem sabe. Mas é pelo fato de a gente ter nosso coração puro e nosso coração limpo, né? Glória a Deus. São pequenos gestos que nos identificam como cristão. E esse nos identifica. Então eu só queria deixar um versículo para vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Então já tem um ditado que diz, né? Digas com quem andas que eu te direi quem és. Então vamos andar com pessoas corretas, com pessoas certas, com amigos que amam a Deus, que amigos que têm o mesmo objetivo que nós, né? Vamos cuidar muito com as nossas amizades, porque elas nos afastam de Deus. Então vamos cuidar das nossas amizades e vamos seguir, né? Seguir a Cristo, seguir os exemplos de Cristo. É ser um discípulo de Cristo. É tão lindo, aleluia, né? Que quando nós somos discípulos de Jesus. Tem uma sugestão também de um filme para vocês assistirem. Não sei se você já assistiu, Prof. Mozart. Legal, mas Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu assisti. É lindo, né? É maravilhoso. É lindo, esse né? filme. Como é bom muito a gente, bacana. Muitas vezes... Então assistam, crianças, com a sua família lá para vocês verem. Se colocarem, será que Jesus fazia isso? Será que Jesus fazia aquilo? Então, certas atitudes, nós temos que nos colocar no lugar de Jesus e seguir a Ele. Amém, crianças? Maravilhoso. Como as lições combinaram hoje, hein? Sim, Falando de imitadores, de amizade, de cuidar, seguir de o zelar, mestre, de né? Seguir as coisas certas. Obediência. E obediência. Olha, fica ligadinho. Bem essa assim. palavra para você, para mim, pra marcou prof. hoje, né? Isso obediência. mesmo. Então vamos ser obedientes a Deus. Amém, crianças? Então nós vamos passar agora para o momento da nossa correção da tarefa. Abram lá na correção e a gente vai falando, né? E vocês vão preenchendo aí conforme está na sua lição. Não esqueçam. Então a tarefa fala assim: complete o texto abaixo de acordo com o texto da lição. Se vocês prestarem atenção na história, leram a lição, vai ser bem facinho de fazer. Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém enviar Barnabé até a Antioquia para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, Barnabé ficou muito feliz com o trabalho que os discípulos estavam realizando no reino de Deus, para o reino de Deus. Isso, então ficou igreja, Antioquia, Barnabé, trabalho, discípulos e reino. Presta atenção lá, hein? O número 2, leia Lucas 6, 12 e 16 e marque os nomes dos 12 discípulos mais conhecidos que Jesus tinha. Então vamos lá. Esse eu não vou ler ali na tarefa, esse nós vamos ler na Bíblia, tá? Então nós vamos acompanhar na Bíblia bem certinho, para vocês verem quais foram os 12 discípulos. A prof pode ler aqui para nós, aqui, no Lucas 6, 12 ao 16. Aqui, ó, ele fala certinho. Aí vocês já vão marcando ali. Ela vai falando, vocês vão marcando, tá? Presta atenção aí. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
e Simão, filho de Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isso aí. Então, esses foram os 12 discípulos. Tem bastante nomes ali, mas esses aí são os 12 para vocês assinalarem lá. Número 3, marque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Houve uma perseguição aos discípulos. Verdadeiro, né? Porque perseguiram ali bem no início. Por onde os discípulos passavam, anunciavam o evangelho e muita gente se convertia. Também verdadeiro. Barnabé foi buscar Timóteo para estar junto com ele em Antioquia. Acho que não, né? Porque acho que eu não falei Timóteo, não. Era Saulo, lembrem? Eles ficaram durante 1 ano se reunindo na igreja de Antioquia. Isso sim, tá? Eles se reuniram lá durante 1 ano para... Saulo ficou aprendendo com Barnabé. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Roma. Não foi os discípulos, não. Então, não. Esse é falso. Tá bom? Então, essa é a tarefa de hoje. E até a próxima, crianças, para estarmos ligadinhos e juntinhos com você. Isso Vamos aí. Orar agora, então, prof, para nós encerrarmos a nossa lição? Vamos lá, todo mundo junto? Prof. Mozara vai orar conosco. Vocês aí da sua casa, ficam junto conosco fazendo essa oração maravilhosa. E esperamos vocês na próxima EBD. Papai do céu, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, esse momento de escola bíblica. Que tu venha, Senhor, abençoar a cada criança, a cada família, a cada um que está acompanhando essas lições, Senhor. Que possamos ser obedientes a Ti, que possamos ser imitadores, Senhor, de pessoas que te servem, pessoas que agradam, que fazem a Tua vontade em suas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Até a próxima, crianças. Até a próxima, criançada. Tchau. Tchau. Paz do Senhor.